Bom dia, pessoal. Essa daqui é uma aula assíncrona, né? Continuando a introdução sobre fundamentos do laboratório clínico. Eu lembro que na última aula eu passei um questionário para vocês responderem, tá? Então, vocês respondam no caderno aquela pesquisa. E dando continuidade, nós paramos nessa parte aqui da pesquisa de sangue oculto, que a pesquisa de sangue oculto ela é importante porque ela fala da detecção de sangue não visível ou sangue digerido nas fezes. Geralmente está relacionado a sangues que são digeridos na área de estômago, né, das partes mais superiores, né, das vias digestivas. Então, 3 dias, uma dieta onde são proibidos carnes e derivados para se fazer esse exame, bem como alimentos coloridos e que contêm alta atividade de peroxidase, que é uma enzima ligada muito a essa questão da pesquisa de sangue oculto. Se tiver uma alta atividade de peroxidase, pode dar interferência e o exame não ser, digamos assim, adequado ou confiável. Não usar medicamentos irritantes da mucosa gástrica, anti-inflamatórios, corticoides, aspirina, ferro e vitamina C. Evitar sangramento gengival durante a escovação dos dentes. Então, isso é uma coisa que deve ser observada. Às vezes, inevitável, né? No caso da sangramento da gengiva. Pesquisa de sangue oculto, no terceiro dia da dieta, você colhe a amostra das fezes e encaminha ao setor de coleta no mesmo dia ou, no máximo, até o dia seguinte, desde que conservada em geladeira, tá, pessoal? Outras amostras também que podem ser necessárias para exames dentro do laboratório, dentro de uma rotina de laboratório, que faz parte, né, desse primeiro contato aqui com a disciplina de vocês, é que você pode estar trabalhando com escal para pesquisa de bacilo alcoácido resistente, como é o bacilo de Koch, né, que é o bacilo Mycobacterium tuberculosis, que causa a tuberculose. O esperma, para trabalhar com espermograma, né, detectar a qualidade de produção do espermatozoide desse homem que submete esse exame, porque às vezes ele tem dificuldade de gerar filhos, ou o casal está tendo dificuldade de gerar filhos, né? Então, é necessário fazer essa pesquisa. E também para alguns problemas de inflamação, ver a qualidade do esperma e outras questões também relacionadas. O líquor, que é o líquido cefalorraquidiano, é um líquido que ele circula dentro do sistema nervoso central, ele tem uma função de manter o sistema nervoso central e periférico, no caso do sistema nervoso da medula espinhal, ele protege e ele também supre as necessidades desse tecido, trazendo substâncias, né, nutrientes necessários para a manutenção, né? O líquido sinovial é o líquido das articulações, muito presente, por exemplo, na articulação do joelho. Também tem a função de manter a articulação funcionando bem e, e continuar mantendo também a manutenção daquelas células, né? Tem alguns componentes de nutrição envolvidos. O líquido acítico é um líquido que geralmente ele surge quando tem aquela chamada barriga d'água. Então, às vezes é necessário fazer análise desse líquido, né? Ele é um líquido peritoneal, é um líquido que está na cavidade do abdômen, né? E é necessário fazer estudos também desse líquido. O líquido pleural é o líquido da pleura, dos pulmões. Muito comum fazer essa coleta de líquido pleural quando tem um derrame pleural, uma pneumonia de base pulmonar, né, chama pneumonia de base. Então, é necessário fazer também análise desse tipo. Líquido pericárdico, que é na região do pericárdio, coração, quando tem a suspeita de pericardite, né, alguma inflamação, infecção ali na região cardíaca mediastinal. Interpretação dos resultados, gente. Para uma boa interpretação dos resultados, é necessário que você tenha o quê? Uma garantia da qualidade e um controle externo e interno de como é essa análise, de como foi feita essa amostra, qual a qualidade dessa amostra, qual a qualidade da armazenagem, qual a qualidade dos equipamentos que está fazendo essa análise e também, acima de tudo, a competência do profissional que está fazendo a análise, porque nós estamos em ética alguns conceitos de imperícia, negligência, né? Quando a pessoa ela tem o compromisso de estar preparado a fazer aquela análise e fazê-la de maneira adequada, com o zelo necessário, né? Então é necessário ter também essa questão ética envolvida aí para ter uma garantia de uma boa interpretação e uma garantia de qualidade. Os valores de referência, gente, eles em geral são variações analíticas e são menores do que as variáveis biológicas. Então, toda componente biológico que você for analisar, sempre vai ter uma tabela de valor de referência. Por exemplo, as células sanguíneas. Quantas células sanguíneas são adequadas para considerar que aquele sangue não tem anemia? Qual o valor
de, de, de bioquímico para você determinar uma pessoa que tem diabetes. Então, tudo isso é notificado, né, pelos órgãos competentes, são feitos estudos científicos importantes que analisam a relevância, né, de se poder confiar nesses valores de referência, e aí você consegue determinar exatamente a relevância, né, de você poder confiar nesses valores. E aí você começa a utilizá-los, eles, para você determinar se a pessoa está ou não com algum processo, né, de uma infecção, de uma doença grave, por exemplo, para você detectar uma anemia, né, ou para você detectar se a pessoa está com diabetes, ela tem que estar com uma qualidade é, de absorção, né, daquela glicose através da insulina. Por exemplo, no caso do diabetes, ele não produz insulina suficiente para eliminar a glicose do sangue. Então, o que que ocorre? Os valores de glicose ficam elevados. Com os valores de glicose elevados, a pessoa tem que tomar as medidas necessárias, fazer o tratamento. E quais são os valores, professores, hoje aceitam? Bom, nós temos, né, o determinante do diabetes, que tem que estar abaixo, né, a glicemia tem que estar abaixo de 100, né, para ser considerado isso no jejum, para ser considerado uma pessoa que está com valores normais, tá? Só um minutinho, porque a internet ainda está oscilando. Dando continuidade, né, gente, eu estou projetando novamente aqui a tela, sabe? Porque quando eu estou conversando, eu converso pelo celular e a internet fica estável, mas o computador, ele perde a conexão e aí cai o slide e eu não tenho como continuar projetando. E aí, dando continuidade, né, gente, agora já vai voltar a projeção. Em geral, essas variações biológicas, né, elas são variações analíticas, né, como eu disse, com estudos sérios, né, de pesquisadores para chegar a esses valores de referência. É feito um estudo longitudinal, né, um estudo onde as pessoas são analisadas, eles fazem uma amostra da população para chegar em valores confiáveis. Então, falsos positivos e falsos negativos pode ocorrer? Pode, mas a gente só deve observar esses falsos positivos e falsos negativos devido à qualidade da fase da pré-analítica, da analítica e da pós-analítica, porque se você fizer um procedimento inadequado no pré-analítico, todo o seu processo está comprometido. Se for no analítico, dá para salvar porque a amostra ainda está, né, confiável, você pode repetir a análise. No caso, quando for um erro pós-analítico, você só vai descobrir quando o médico observar lá no seu recebimento do resultado. E fatores que interferem, né, em alguns casos. Por exemplo, o sexo do paciente interfere, tá, gente? Por exemplo, homens têm valores de referência diferentes de valores de referência das mulheres. Não sei se vocês sabem disso. Não é uma questão de desigualdade de gênero, mas é uma questão biológica mesmo, já comprovada e aceita de anos. Então, não tem como mudar. Valores de referência de hemoglobina variam um pouco nas mulheres em relação a nós homens. Então, assim, tem essas diferenças básicas, tá? As questões hormonais, obviamente, né? E esses interferentes hormonais também estão relacionados a outros resultados de exames do corpo. A própria idade do paciente, idade de criancinha, né? Nós sabemos que a criancinha, o bebezinho recém-nascido, os valores de referência deles são todos diferentes de os valores de referência de um adulto jovem, como nós, como vocês, ou de uma pessoa idosa, né? Os valores de referência de qualquer exame de uma pessoa idosa é totalmente diferente de uma pessoa jovem, da criancinha. E os efeitos da dieta também, tá, gente? Os efeitos da dieta, eles vão impactar em qualquer resultado de sangue, principalmente nos bioquímicos, né? Então, se a pessoa está se alimentando bem ou mal, isso vai interferir na produção, na síntese de proteínas, de enzimas, e isso pode interferir. O estresse e a ansiedade altera os níveis glicêmicos, hormonais, principalmente de cortisol. Postura do paciente, quando eu falo da postura, não uma postura no sentido ereto do corpo, mas uma postura no sentido de que ele não está colaborativo para fazer determinados exames. Isso pode interferir também, né? Ele pode
não coletar da maneira adequada, e isso pode prejudicar o resultado do exame dele. Efeitos do exercício, ou seja, se ele é uma pessoa que pratica muito exercício físico, isso varia alguns resultados do exame. Gravidez, porque o processo da gravidez, ele altera todos os sistemas do organismo, no caso das mulheres. O ciclo menstrual também, porque há uma transformação muito grande no organismo feminino. O histórico e uso de medicações, com certeza, porque são substâncias que estão ali, né, interferindo, né, dentro do ciclo natural, do metabolismo natural do corpo, a homeostase, né? Então, o uso de medicação com certeza vai dar alterações. Então, por isso que alguns exames são necessários que a pessoa não faça uso da medicação pelo menos por um tempo, né? 24 horas antes ou 48 horas. Importância você conhecer a história clínica desse paciente, porque se você não conhecer, você pode entender que por exemplo, uma pessoa que faz uso de remédios para tratar a hemofilia. Aí você faz e não conhece que aquela pessoa tem hemofilia. Então, você vai ver um resultado totalmente diferente no exame dela e você vai pensar que ela estava com uma doença muito grave, sendo que ela já faz tratamento dessa doença, né? Então, gente, essa era a aula que eu preparei hoje para vocês, né? Nós vamos finalizar aqui e a próxima aula nós vamos falar sobre interpretação do hemograma e alterações eritrocitárias, né? Então nós vamos falar sobre especificamente sobre o exame de sangue, o hemograma, e nós vamos falar sobre as alterações eritrocitárias, que são as alterações que as células sanguíneas apresentam, né? Dentro dessa disciplina de fundamentos do laboratório clínico, é importante que vocês entendam sucintamente cada área, né? Então, agora nós vamos adentrar na próxima aula sobre a interpretação específica do hemograma e nós vamos falar sobre as alterações eritrocitárias, tá? Então, eu espero que vocês tenham compreendido essa primeira etapa e ficamos por aqui.